Bom, tudo bem? A gente está aqui na Tapera, na Galeria Metrópole, no centro de São Paulo, pertinho aqui da Avenida São Luís, com o Antônio e com a Cíntia que estão aqui transmitindo conosco. Espero que o áudio esteja bom, que vocês estejam ouvindo a gente bem. Bom, eu estou aqui, enfim, com a Luby Prats, poeta, e com o Marcelino Freire, escritor, para a gente conversar um pouco a respeito de conselhos para quem escreve. Então, para começar o bate-papo, eu vou pedir um pouco para o Marcelino e para a Luby, vou fazer já aqui para cá, pode ser? Contarem um pouco quem eles são. Enfim, acho que quando a gente escolhe a própria biografia, eu acho que é divertido, porque também é uma forma de dar o recorte, né? Eu sou Ana Rusch e, enfim, essa entrevista ela vai ser transcrita pela Vitória Lima e vai ser publicada depois um artiguinho na São Paulo Review. Então, só para vocês saberem mais ou menos como é que é o projeto. Então, Marcelino. Eita, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia ou é boa tarde? Já, o quê? Meio-dia. Que tenta ver se o pessoal almoçou. Almoçou, vamos lá comer uma feijoada. Segura a feijoada aí para assistir antes da nossa conversa. É um prazer estar aqui. Ana Rusch, eu conheço a Ana Rusch de muito tempo. De muito tempo aí, acho que já tem quase 20 anos, né? A gente está velho. A gente está velho. Olha, senhoras e senhores, ouvintes, a Ana Rusch foi uma das primeiras a criarem o que seria a Off Flip. Ela fez a Flup, né? A Flap. 2005 Flap. isso. 2005, bem no comecinho. Muito bem. É um prazer estar aqui. Eu sou Marcelino Freire, nasci em Pernambuco, Sertânia. Estive agora em Sertânia há pouco tempo, viajando por lá. E estive numa homenagem a Raimundo Carreiro, do qual eu vou falar, esse escritor maravilhoso, daqui a pouco eu falo dele. Estive numa homenagem ao Raimundo Carreiro lá em Serra Talhada, terra do Lampião. Aí passei por Sertânia chegou água lá na minha terra, porque minha mãe saiu de lá faz muito tempo. Se eu fosse esperar a água chegar em Sertânia, eu teria esperado 47 anos. Estou com 50 agora. Chegou água, viu? Eu vi lá muita água cortando Sertânia, a alegria daquele povo ali, meu conterrâneo. Então nasci lá, tenho 5 livros de contos, sempre escrevi contos, publicados aqui em São Paulo. Cheguei em São Paulo em 1991, moro aqui há 26 anos. Aí eu vi a foto. Você viu a minha fotozinha na rodoviária? Eu vi a foto. Viajei quase 3 dias para chegar aqui, cheguei num frio horroroso, em 1991. Nossa, mas vim sempre com essa vontade de ser escritor, de fazer algo relacionado a isso. Publiquei meu primeiro livro por conta própria em 1995. Não gosto de dizer o nome do livro, que é muito ruim. Então, quando as pessoas encontram esse livro, eu compro dessas pessoas. Compra e queima, né? Compro, queimo. E aí depois lancei 5 livros de contos. Depois de tantos livros de contos, eu passei para o romance. Então, o meu livro mais recente publicado é o meu romance Nossos Ossos, pela editora Record. E, paralelo a isso, eu costumo dizer que eu sou um agitado cultural, um agitador cultural, igual a Ana Rusch, que eu não para quieto. Agitada cultural, Ana Rusch. E aí eu coordeno, criei e organizo desde 2006 em São Paulo a Balada Literária. A balada vai fazer já 12 anos. A 12ª edição este ano vai ser mais cedo, de 8 a 12 de novembro, uma homenageada a Torquato Neto. E nós vamos ter uma pré-balada literária dias 20 e 21 de outubro em Teresina. A minha preocupação agora é cada vez mais estreitar esses laços aí, esses intercâmbios com esse Brasil aí, que não está distante não, está bem pertinho. A gente é que precisa acordar para Jesus. É isso, tá bom. A apresentação tá ótima. No mais, sou um homossexual não praticante. Depois eu explico também. Bom, eu sou a Luby Prats, eu sou de São Paulo. Sou poeta, mas faço várias coisas, né? Além da poesia, eu tenho formação em psicologia. Atuo como editora da revista Parênteses. Estou em processo de abertura de uma editora para publicar poesia, dramaturgia, traduzido. Não. Psicologia é só para tratar da sua saúde. Já
aproveitar, né? Aproveitar o trampo de ser poeta no Brasil. E essa editora, ela vai publicar poesia, dramaturgia, tradução da América Latina de escritores vivos, vai ser nosso foco. E faço outras coisas também. Já mediei o Clube de Leitura Leia Mulheres em Curitiba, organizei o Festival Literário Eu Sou Poeta, que discutia a invisibilidade das mulheres na produção poética. E acho que é isso. Tenho 2 livros publicados, o primeiro de 2012, que se chama Coração na Boca, o segundo de 2016, se chama Atriz. E eles são livros... propaganda da Patuá. Foi feito pela Patuá. E depois acho que a gente vai conversar um pouco sobre essas obras, né? Como foi o caminho na escrita. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, na realidade, aí começando o bate-papo mesmo, o título que eu pensei para essa conversa, que assim, é uma pergunta na realidade, né? Se quem escreve tem que se mexer, porque existe um mito que eu acho que ele é válido às vezes para algumas pessoas, eu não conheço, assim, talvez exista esse mito e eu que não faço parte dele, mas que as pessoas que escrevem, que vão ser publicadas, elas ficam assim, escrevendo em casa e elas têm, enfim, sua biblioteca, elas têm uma caneca de chá, uma máquina de escrever, e elas ficam ali escrevendo e aí elas mandam um send para alguém e o livro está feito, né? E aí eu bate louca, porque eu comecei a pesquisar rotinas de escritores clássicos, né? Tá aí um livro que ele até é um best-seller nos Estados Unidos que ele chama... depois eu posso até colocar bonitinho, certinho o livro do nome, mas ele fala de rotinas de grandes criadores, né? E aí eu adoro comparar a rotina do Thomas Mann, da Jane Austen e da Maya Angelou, né? Então o Thomas Mann, ele é esse escritor, então ele é chique, ele é culto, ele tá lá dialogando com a dor, mas aí ele acorda de manhã, ele toma seu café, só café, sem açúcar. Aí ele vai lá, ele lê o jornal, ele escreve, ninguém pode perturbar ele quando ele escreve. Aí ele almoça, aí acho que ele dorme, depois do almoço faz uma ginástica, não lembro, ele caminha. Aí depois ele lê os jornais também, ninguém pode interromper ele nesse momento. E à noite ele ouve discos com a mulher ou recebe amigos. E esse é o Thomas Mann. E é tipo, ele é um escritor clássico, né? Ele estava morando já nos Estados Unidos nessa época. Que também não teve uma vida tão fácil assim, né? Porque teve que se mudar para a Alemanha, enfim. Né? Aí, a Jane Austen, ela era uma garota, enfim, vamos supor, entre muitas relações que a gente pode chamar de classe média, né? Então ela tinha, por exemplo, ela fazia os trabalhos de casa, mas não muitos, que ela tinha, enfim, pessoas de criadagem na casa dela, mas ela não podia contar que ela era escritora, porque era uma coisa muito freak, uma coisa muito weird, era uma coisa estranha, uma mulher escrever. Então a irmã dela, que era a Cassandra, e acho bom falar dessas pessoas que ajudam a gente. A Cassandra, ela escondia o fato que a irmã estava escrevendo. E onde ela escrevia tinha uma porta muito barulhenta, que ela conseguia ver se algum... Porque essas casas que todo vizinho entra, minha casa é assim, sempre tem alguém que bate a porta e, eu fiz não sei o que você quer, não, eu vim falar do lixo. E eram essas casas que as pessoas ficam entrando. Onde eu moro é bem assim, sempre tem assim, umas crianças na campainha e tal. E pra falar não sei o que, me mostrar, e você fica. Então, a casa da Jane Austen era um pouco esse tipo de casa. E aí ela deixava uma porta bem barulhenta, ela não consertava a porta, para ela conseguir ouvir quando tinha uma pessoa entrando na casa dela, para ela esconder que ela estava escrevendo. E aí, que é uma outra vivência como escritora, né? Porque ela não podia ser escritora em nenhum momento. E a Cassandra, a irmã dela, por exemplo, se ela tinha que, não sei, arrumar a mesa, ela ficava, não, eu vou lá arrumar a mesa pra você, fica aí. Então tinha essa cumplicidade entre as irmãs. Por fim, a Maya Angelou, que é uma poeta contemporânea, enfim, norte-americana, né? Ela se incomodava muito que o marido saía para trabalhar e ela não podia ter essa rotina, porque ser escritora você pode fazer o que você quiser, né? Então ela alugava quartos de hotel, que seria a versão, sei lá, dos anos 70, 80, do coworking, né? E ela ficava lá escrevendo nos quartos de hotel, ela levava lá várias coisas junto com ela, uma bíblia, eu lembro que ela levava um brandy, um baralho, então ela ficava lá escrevendo, e ela escrevia muito, né, ela teve uma produção profícua, assim, né, então roteiros, muita coisa crítica,
E aí eu sei que ela voltava para casa, ela tinha a sensação de que ela tinha uma rotina igual do marido dela. Né? Então, para ela não ter essa sensação que o que ela está fazendo não vale nada. Que era uma sensação, por exemplo, que o Thomas Mann nunca teve. Né? E eu sempre achou muito falar, estava lá, escritor, eleito. E eu gosto muito de falar dessas pessoas, que elas estão longe de nós, na história e geograficamente, para a gente falar um pouco assim, e aí, né? Como é que é ser? Como é que é? É assim, se faz lá, você fica calmo, aperta o centro. Enfim. O escritor, na verdade, ele mora para dentro, né? Então você citou 3 escritores aí com obras muito importantes. Então não importa onde eles estivessem, eles estavam ali com um olhar, com uma morada ali habitada para dentro de si, né? E esse dentro de si eu acho que é muito importante. Cada um escolhe, na verdade, um jeito de estar no mundo, né? De estar na página. Então, há escritores que muitas vezes eu vejo nas minhas oficinas literárias, pessoas que dizem assim, vou tirar um período sabático, vou alugar uma casa no sítio e vou escrever. Não escreve. Não escreve, porque essa decisão é uma decisão interior, não é uma decisão exterior. Claro e evidente que o que há externamente influencia na nossa posição, né? Eu mesmo, no meu caso, eu não consigo ficar muito tempo acreditando que eu sou um santo e que estarei tomando chá em casa resolvendo os destinos da humanidade. Primeiro, ninguém resolve os destinos da humanidade, mas toma chá. Eu gosto de um chazinho. Eu tomo um chá, coloco uma canequinha. Hoje mesmo de manhã eu acordei cedo tomando chá. Não gosto muito de café de manhã, um chá. E aí vou lá escrever. Não quer dizer que eu vá escrever muita coisa também. Não é todo dia que você escreve um conto, não é todo dia que você escreve um capítulo de um livro, não é todo dia que você escreve uma poesia. Mas trabalho para fazer tem muito. Eu sou muito cobrado, na verdade, e perguntado quando que eu escrevo. Uma vez que eu viajo muito, corro para cá e corro para lá, oficinas de literatura, eventos literários pelo Brasil afora. As pessoas, quando perguntam isso, na verdade, têm a noção de que o escritor só escreve quando ele está diante do computador. Se ele não está diante do computador, ele não está escrevendo. Eu estou falando com você agora, mas eu estou pensando na solução de um conto que eu comecei a escrever hoje e não terminei, porque eu tenho que vir para cá. O tempo inteiro eu estou pensando em literatura, e pensar em literatura é escrever, né? Agora, enfim, volto a dizer que eu acho que cada um tem o seu jeito de estar no mundo. Eu não gosto daquele escritor frígido, aquele escritor bundão, que acha que está escrevendo comendo coração em Paris, enquanto o Brasil está vivendo tempos muito sombrios. E eu acho que, mais do que nunca, a gente é solicitado mesmo, todas as nossas forças também, para pensar esse país que está ao nosso redor. E pensar esse país que está ao nosso redor não é só ficar em casa trancadinho, não. Eu acho que tem que ganhar a rua e tem que, eu acho que, outras ferramentas de luta e de persistência aí, para que a nossa obra não fique tão bundona, né, tão covarde. Então, eu acho que essa circulação, para mim, também é muito importante. Nossa, eu acho que eu super concordo com o que o Marcelino falou. Comecei a escrever na época dos blogs, então eu sempre me preocupo sobre a publicação. Mas desde quando eu comecei a escrever, eu percebo que teve uma mudança, sim, nos meus processos de escrita, e hoje ele é muito mais voltado para a interação comum com as coisas que estão acontecendo, com as vivências que eu tenho, com as pessoas que eu conheço, com os grupos que eu pertenço. E hoje minha escrita é muito mais política e tem um viés muito feminista e do feminismo negro, assim, que vem desses grupos que eu participo. E quando você escreve, Marcelino? É uma pergunta boa. Eu sou indisciplinada. Muito disciplinado também. Não tenho horário para escrever. E é isso, é um tema que surge, daí eu falo, não, preciso parar para escrever. É uma frase, um verso que vem. Mas eu não sento para escrever. Assim, tem 1 hora, das 9 às 10, toda segunda-feira eu vou sentar para escrever, tá? Tipo, o poema ele vem, daí eu sempre escrevo, gravo, às vezes, faço notas no celular. Faz o quê? Notas no celular. Notas no celular. E assim vai se criando a coisa. E pensando um pouco nisso, no tema político mesmo, né? Eu acho que até essa é uma pergunta boa para quem escreve agora, nesse momento.
como é que vocês lidam com escrever com o fígado? Como é que segura também? Porque, vou contar uma anedota, tem um escritor que eu gosto muito, que é o China Mieville, que ele é um escritor de ficção científica, ele é super bonito, inclusive, né? Minhas amigas, ele estava lançando um livro em Nova York, minhas amigas dizem, você tem que ir pra ver o cara. Você tem o telefone dele, não? Não. Nem o Facebook, viu? Mas enfim, ele é um cara que eu admiro muito pela coragem mesmo dele, pelos temas que ele aborda, né? E aí fui lá no lançamento, estava super miado, aí eu até fiquei feliz, eu falei, puta, o cara tá lançando October, que é um livro. Ou seja, a beleza dele não fez muito efeito, não, ninguém foi lá. Não, mas foi engraçado, né? Porque lá tudo é cheio, né? Aí achei que ia estar cheio de fila e tal. Não, estava vazio, devia ter vazio, eu quero dizer, tinha, sei lá, 30 pessoas para ouvir o cara que é super importante. E ele estava lançando October, que é um livro que fala da Revolução Russa, vai ser publicado aqui no Brasil pela Boitempo, nesse seminário que eles vão fazer aí, sobre 17. Enfim, e aí no final, como não tinha muita gente, eu fui lá trocar uma ideia com o cara, né? Ah, tá, sou brasileira, tá. Como o tema era político, né? Tava falando sobre a Revolução Russa e falando como escrever sobre a Revolução Russa, vivendo na Inglaterra, enfim, naquele tempo, ou nos dias de hoje, né? Eu falei, sou brasileira, a situação política tá aqui. Ele falou, não, a gente sabe, eu acompanho e queria mandar muita solidariedade para vocês, deve ser muito difícil, assim. E aí eu falei assim, como é que você faz para escrever quando, cara, você não tem mais vontade, né? Quando parece que a situação política é tal que tudo que você fizer, ela vai ser vã. E aí ele virou para mim, ele falou uma coisa, ele falou, olha, eu não vou ser fascista no que eu vou falar, mas você sabe que tem um pedacinho do ódio que ainda continua me movendo? E aí eu fiquei assim, porque acho que a gente tem muito ódio no Brasil, eu fiquei meio mal, porque eu não queria ouvir isso, né? Ele falou assim, não, porque tem alguma coisa, quando eu volto e sinto as coisas muito injustas, eu falo, não, eu tenho que levantar e continuar escrevendo, né? E eu acho que foi muito engraçado ele me falar isso nesse contexto, e aí a gente ficou quieto depois. Não foi assim uma coisa que a gente continuou e deu um abraço, a gente ficou meio assim, olhando pro Bi. E aí eu queria saber, assim, porque diante desse cenário, que a coisa é muito difícil para quem escreve, como é que a gente faz para domar a Bíblia aí? Ou não trazer, ou enfim, conseguir fazer uma frase que ressoe, porque tem coisa da técnica, né, também. Acho que um livro não é só vaidade, né? Eu acho que é um momento em que a gente publicar um livro só por vaidade é uma falta total de engajamento político, né? Escrever um livro por escrever, publicar por publicar e lançar, e chamar os amigos, e comer patê de fígado, tomar um vinho branco, enquanto o Brasil está pegando fogo. Eu acho que essa postura é uma postura egoísta. Então, eu estou no exato instante em que eu tenho 2 romances meio que terminados. Eu me animei muito com romances, né? Escrevi o meu primeiro romance e foi a última publicação em 2013, mas o romance primeiro, os 2 não estão me convencendo tanto. Tudo bem, isso aí já é uma questão minha, particular. Mas lançá-lo agora do jeito que ele está, seria vaidade demais, e lançá-lo no momento que a gente está atravessando no Brasil, seria vaidoso demais para dizer que publicou um livro ali, um livro que eu não estou acreditando, também num momento em que esse momento pede mais forças, né, para mim, mais outras articulações. Então, por exemplo, organizar e fazer uma balada literária há 12 anos, a duras batalhas, você sabe muito bem, isso para mim é uma atitude política. O ano passado mesmo, ter feito uma balada literária em que o governo queria mais atrapalhar a realização do evento, eu realizei de qualquer jeito. Então, as coisas no Brasil estão desacontecendo e eu não vou me entregar a esses desacontecimentos. Então, eu faço com que a balada aconteça, os artistas vêm, todos se juntam, né? A gente se socorre, né? E consegue fazer para interferir na geografia das coisas, para dizer que estamos vivos e que estamos atentos e que estamos lutando. Então eu acho que essa atitude, nesse exato instante, fazer uma balada literária, fazer uma pré-balada literária em Teresina, mobilizar outras frentes de batalha, eu acho que a gente está dando uma resposta de muito mais atitude.
Então estou preocupado nesse momento com isso aí. Farei o meu livro, publicarei o meu livro no momento em que ele não for apenas um livro a mais que está sendo publicado para chamar os familiares e os amigos e vamos lançar um livro, autografar, está tudo lindo e maravilhoso. Não está tudo lindo e maravilhoso. Acorde para Jesus. Eu percebo 2 pontos, assim, que é uma responsabilidade do artista, né, frente ao seu tempo. Eu acho que o que a gente produz, ele, daqui a alguns anos, reflete uma época. Então, penso muito sobre isso. E eu também escrevo para sobreviver. Assim, é isso. Eu acho que é a minha forma de lidar com as coisas que estão acontecendo, sabe? De trabalhar essas coisas que estão acontecendo. Questão do golpe, questão do machismo, do racismo. Então, isso me dá um respiro. Assim, poder escrever sobre isso, poder publicar sobre isso, é um alívio. E teu trabalho sobre a investigação científica, até? Você pode falar um pouquinho? Que é bonito. Então, eu estou fazendo um projeto para o mestrado que vai estudar poetas negras contemporâneas a partir da ausência ou da presença de representatividade, né? Essa formação do se enxergar como poeta, olhando para trás, né? Se teve alguém que influenciou, que apareceu, que foi um modelo, ou se não teve. E como tipo, se empoderar disso, né? Desse nome, sou poeta, sou negra. Num pedaço do meio literário que a gente não tem nenhum espaço. Tava até... É antigo isso, mas eu fiz até um levantamento das antologias de poesia dos anos 90. Bom, quase não há mulheres, mas não há mulheres negras, não há. É como se fosse... É uma coisa... É algo... Enfim, é sistemático, né? Não é ocasional, né? Sim, sempre como se não existisse. Como se não existisse. Não é só na literatura, né? Eu fico pensando muito na psicologia também, quando a gente pensa, quais são as mulheres psicólogas? Melanie Klein, Ana Freud, né? E as negras, né? E que trazem questões que são, enfim, desse universo também. Sim, né? muito específicas, né? Eu estava pensando sobre essa questão das mulheres, a questão dos negros na literatura, né? A Flip, agora há pouco, fez uma edição considerada, evidentemente, muito plural, muito múltipla, né? Muito diversificada, atendendo à diversidade, né? O público nunca foi tão negro na Flip, etc. Importantíssimo o trabalho da Josélia, mas, assim, é preciso saber que a Flip não está inaugurando essa postura, né? Eu acho assim, parecia que era uma grande novidade se falar do escritor negro no Brasil. Sim, é uma grande novidade especificamente naquele evento. Porque se você for à Mostra de Artes da Periferia, se você for observar vários outros eventos, essa contemplação, ou esse olhar pelo menos, já é um pouco mais generoso e um pouco mais antenado, já faz um bom tempo. Não, e lembrando da grita, né? Porque só acontece porque... Enfim, não, estamos há muitos anos. Com relação... enfim, obviamente sou super branca, não quero nem, acho que ter protagonismo todas as pessoas negras que fazem uma pressão gigantesca, mas assim, cara, quanto eu não me desgastei na vida para falar que as mulheres também escrevem. Claro, e eu só entrei sim. porque eu entrei nesse negócio porque eu sei que eu tô lá com o sobrenome alemão, falo do Fausto, sim, desde os 16 anos, então tem um lugar que as pessoas não, os homens brancos me respeitam porque eles sabem também que eu posso ir em algum lugar. Então eu sei que é isso, e aí isso me permite ser mais treteira do que outras pessoas. Sim. Me permite, né, pega o privilégio, vai brigar, né? Eu acho que essa luta já é antiga, essa luta é constante, né? Importantíssimo que a Flip tenha despertado para isso, mas assim, despertou tardiamente, porque eu acho que isso aí já vem, eu sou capaz de citar, e não é de hoje, eu sou capaz de citar facilmente 30 escritores negros do Brasil vivos. Eu sou mais facilmente. Depois até passar a lista para vocês, questão de segundos. Então é uma questão de acompanhar, de tirar a bundinha da cadeira, e daí vem você tirar a bunda da cadeira
e saber que a literatura está em várias frentes de batalha, é ampla, e não é do escritório do seu apartamento que você vai fazer curadoria. É do que você lê, diz muito sobre quem você é. Isso você vai na biblioteca e fala. Agora, lembra, a gente estava começando, a gente começou essa conversa falando da Flávia. Lembra que a Flávia já estava birimba de Jesus lá? Não entendi, assim tem não é? isso. Então, pelo amor de Deus, há quanto tempo? 2005, né? Então, enfim. Mas é importante, ótimo, venha, quanto mais forças se agregarem para a circulação de nomes, né, divergentes, melhor. Eu acho que uma coisa muito importante, no meu caso, né, como mulher negra, além de ter o meu espaço, galgar os meus degraus, também permitir que outras mulheres tenham esse espaço, assim. Então, é sempre uma preocupação minha, tipo, eu estou publicando em diversas revistas e eu não tenho dificuldade de publicar, né? Mas eu também crio uma revista para dar espaço para essas mulheres, né? Eu acho isso importante, não é só o meu espaço enquanto poeta, mas é o espaço de um grupo, né? Então, eu represento um. Sim. E mudando um pouco de foco, o Marcelino trouxe o livro do Raimundo Carreiro. Raimundo Carreiro. Queria que você falasse um pouco Os do livro. Os segredos da ficção. Claro. E falar um pouco de que pessoas, outros escritores e escritoras, que trouxeram vocês, ou que deram lições de escrita. Pode aí citar desde manual, desde a mesa da literatura do Ezra Pound, que eu particularmente tenho várias críticas, mas enfim, pessoas que vocês... Sim. Como eu falei no começo, né, eu estive agora em Serra Talhada, terra do Lampião, para uma homenagem feita a Raimundo Carreiro, que está fazendo 70 anos, né, escritor pernambucano, e meu mestre, porque eu comecei na primeira oficina de criação literária do Raimundo Carreiro, lá no Recife, primeira turma dele, uma novidade lá no Recife, uma oficina de criação literária, e aí Raimundo Carreiro deu essa primeira oficina, eu estava com 19, 20 anos, e um grande mestre. E aí ele tem esse livro publicado por ele mesmo ali. Tem uma primeira edição que saiu pela Agir, e agora essa edição, que é Os Segredos da Ficção, tem tudo aqui. Criação de personagem, discussão de enredo, essa coisa primeira pessoa, terceira pessoa, segunda pessoa, uma linguagem muito, muito fácil e com muitos exemplos. O Raimundo Carreiro me ensinou sobretudo a ler. Muito mais ler do que escrever. Porque algumas pessoas chegam nas minhas oficinas, tem pessoas que querem escrever, mas não querem ler. Sim. Pessoas chegam na minha oficina, querem publicar, não querem escrever. Então a gente vai sacudindo isso. Eu sempre cito e recomendo o livro do Raimundo Carreiro. Vocês colocam no Google Raimundo Carreiro, sem o I, né? Raimundo Carreiro, Os Segredos da Ficção, e ele me falou que procura um selo chamado Renovate. Renovate. É uma livraria em selo chamada Renovate. Aí coloca Renovate, Segredos da Ficção, vocês pedem e o livro chega na casa de vocês, desse mestre Raimundo Carreiro. Daqui a pouco eu digo outros mestres meus que eu quero ouvir. Eu aprendo muito com as poetas que eu conheço, assim, eu li muita coisa dos clássicos, mas o que me interessa mesmo é o que está acontecendo no momento atual. Então, uma professora minha é Ana. Você foi professora dela? E 5. Não. Sim, a gente Me chamou pra velha. discutindo. Não, você tá velha, você foi professora. Mas a diferença não é muito grande de idade. Mas foi professora, então sempre aprendo desses lugares. A Marília Garcia também é uma pessoa que me ensina muito da poesia e de uma nova forma de escrever, menos clássica e questões de deslocamento da linguagem, de repetição, de construção do poema. Acho que ela é uma grande dica para mim. E pensando ao contrário, vocês dois trabalham com pessoas que gostam de escrever e que gostariam de escrever mais. Enfim, a luvidez de dando espaço para publicação, porque o papel de editora nunca é fácil, eu mesma não gosto muito de estar nesse papel. E aí queria que vocês comentassem
assim, um pouco como é que é, enfim, ser essa pessoa que ajuda o outro, né? Eu posso falar um pouco de mim e aí vocês pensam um pouco na resposta. Bom, eu gostaria, juro mesmo, eu gostaria lá em cima da minha cabeça de dar aulas de literatura. Então, assim, conversar, assim, sobre, não sei, sabe, contemporâneo. Então, vamos reler os clássicos da ficção científica, vamos reler, não sei, poesia contemporânea brasileira. Não. As pessoas querem aprender a escrever. Então, ao longo dos anos, ninguém mais me chama para aula de literatura, que é o que eu amo mesmo. Eles querem aprender a escrever. Eu falo, tá bom, é um chamado que o mundo me proporcionou, então bora atender ao chamado do mundo. Diva, a gente vai lá. E aí eu sei que quanto mais eu passo por esse lugar, mais eu entendo que muitas vezes é a gente explicar que o prazer de escrever é a única coisa que importa. Porque se você não está gostando naquele momento, se você não está tendo tesão pelo teu texto, cara, vai dançar, entendeu? Porque o resto todo é muito difícil, é muito chato. É muito chato receber. Estava falando que esse ano eu podia inclusive fazer uma lista de negativas que eu recebi já, assim, a gente está em agosto, eu tenho uns 12. E assim, a gente recebe fora, bom o tempo inteiro, a gente recebe rejeição o tempo inteiro. Mas como que eu lido com isso? É porque eu adoro. Eu posso falar. Se eu começar a falar dos meus livros de contos que eu não posso falar porque está concorrendo nos concursos, eu convenço o paciente como ele é legal. Porque eu adoro aquele livro. Eu falo, puta. Eu reli esse dia e falei, nossa, é muito foda mesmo. E poema também, às vezes. E se você não tem esse prazer, é um prazer. E não é exatamente vaidade, é o prazer de estar fazendo aquilo. Tudo se perde. Então aí o que eu tento trabalhar nas pessoas é do tipo, vamos deixar a ansiedade de lado, essa ansiedade de ser visto, a ansiedade de estar lá autografando o livro. Que é uma coisa até meio clichê, mas eu sei que é o sonho de muita gente, livro de papel. Mas pra trabalhar, mano, o desejo. Porque quando você tá, e eu acho que quando as pessoas te leem, elas sabem que você gostou de escrever aquilo. A Aline fala isso, mas eu acho que ela tem muita razão. Quando você escreve um capítulo só por escrever, ele é um capítulo chato. Ele é um capítulo que pode ter técnica que esteja. Ele não vai, porque tem esse lugar que é quase que você passa uma energia. Assim. O texto tem que te surpreender também, né? É um jogo, né? Como é que é, então? Tipo, porque eu acho que eu trabalho muito isso hoje em dia. Tipo, é trabalhar desejo. Se você não tem o desejo... claro. Enfim. E aí, como é que é? Um texto, pra mim, tem que me emocionar. Cara, esse romance que eu tenho na gaveta, o outro, eu terminei de ler, esses 2 romances não me emocionaram. Estão frígidos, estão técnicos demais. Então eu preciso dar uma mexida lá, porque um conto que eu escreva, ou um romance que eu escreva, quando eu terminar de ler ali sozinho no meu cantinho, ele tem que me emocionar. É o que eu chamo particularmente de dar uma coceirinha. É uma coceirinha, sabe? Uma coisinha ali, quase um tesão, um negocinho, assim, sabe? Então, se não deu isso, ele está apenas como uma espécie de algo que você não consegue tocar. Eu vejo livros de poesia, muitos livros de poesia, eu estou falando agora como leitor, eu leio a poesia, está tudo certinho, mas não me emociona. Está tudo certinho, mas aquela poesia não me toca. Não pega, né? Não pega. Então eu prefiro um livro perturbado, um livro tecnicamente todo errado, mas que eu não vou esquecer aquele livro pela emoção que ele me causou. Então essa emoção é que eu procuro. E tem como a gente identificar essa emoção. É algo que a gente não sabe até, o corpo reage. Agora o corpo fica lá, o olho fica lá e não acontece nada, aquilo ali não está sendo nem, é só uma ótima leitura, ali uma coisinha, a poesia toda, tem gente que quebra a poesia, corre a poesia para cá, o que é que está dizendo? Nada com nada, nem para ele está dizendo e nem para o outro dirá. Eu acho que eu não sei ensinar ninguém a escrever. Essa é a verdade. A verdade é essa. Os grupos de criação que eu medio é muito mais para jogar isso no mundo, para fazer o além, né? Além de escrever. O que a gente pode fazer como escritor? Também, isso é muito bom, é verdade. Que é que depois do livro, né? Inclusive tem um grupo agora, que vai ser aberto em setembro, que se chama Livrar-se, a Jornada do Escritor. Então a gente vai discutir como a gente publica hoje em dia. Então,
blog, site, as redes sociais, os usos que a gente pode fazer disso para se tornar um escritor, não é só escrever. Não é só escrever. Não é só. Mas me interessou muito essa conversa também que você propôs. O escritor tem que se mexer? Tem que se mexer muito. Tem que se mexer demais. Agora tem que se mexer mesmo. É porque o escritor é o seguinte, tem uns que vão escrever, acende um incenso. Tem um ritual. Primeiro, não acendam incenso. Não acendam incenso para escrever. Você está espantando todo o seu material de trabalho, que são os demônios ali perto, todas as outras coisas que estão ali. O que é isso? Então, tira a bundinha da cadeira também, não se sinta um santo. Lembre-se que você está escrevendo no Brasil, num país em que se lê muito pouco. Você é um autor contemporâneo, um autor político. Então, sabe, muita coisa envolve. Eu não acredito também em escritor frígido, não. Essa emoção tem que passar por uma percepção do lugar em que está vivendo. Você falou, né? A gente escreve para do nosso tempo, nós somos testemunhas do nosso tempo. O nosso tempo não está bom. Eu vou estar lá acendendo incenso achando que sou um santo. Tenha paciência. Eu gosto de falar que eu tenho o superid, né? Tem o ego, o superego e o id, que é a parte, enfim, a Lubi vai falar, pode até explicar. Tecnicamente que eu não vou saber, mas é tipo a parte dos... Como é que vocês conte aí, explique. Ego é a camada que está aqui presente, né? Superego. Id. O que você tem para falar sobre id? Tipo uma parte, vamos dizer... Não sei, você enche a parte. Aí eu falo que o superid, que eu não sei descrever porque eu sou psicóloga, ele é um dragãozinho, aí ele aparece aqui, assim, ele fica aqui, ó. Ele fica aqui, ó, me espiando, ele tipo, você tá aqui. Que é negócio dos demônios, porque quanto mais a gente é sincero consigo mesmo, né? Tem que ter um lugar assim, da sinceridade, de saber onde você é fracassada mesmo, onde você não consegue, enfim, superar as coisas. Eu acho que esse lugar ele é um lugar bem desagradável para estar, mas ele é um lugar que faz com que a gente escreva melhor, né? Sabe para quem eu escrevo? Sabe para quem eu escrevo sempre? Desculpa, diga. Não, eu acho que é um lugar que proporciona experiências de qualquer forma. Esse meu dragãozinho, sabe para quem que eu escrevo? Você falou esse dragãozinho, eu adorei. Parece aquelas... Mas até uma tatuagemzinha do camaleãozinho. Aquelas esculturas da... Quem é aquela deusa que fica com os negócios mexidos? Medusa, né? Tem uns negócios, as cobrinhas. Mas não é que eu escrevo com cobra atrás não, viu, gente? Bem, nada, né? Evidentemente, na hora de escrever não, né? Tem horário para isso. Eu escrevo para a criança que eu fui. Se ela não gostar, é porque não está bom não. Aí eu mostro para ela. Leio ali, aí está bem assim feroz. Ela contou comigo. Agora, se está chata, ela não está lá. Larga o livro, sabe? Porque eu acho que eu tenho responsabilidade com aquela criança que eu fui, né? Que imaginou alguma coisa que eu não sei o quê. Então, quando ela está orgulhosa de mim, aí está ótimo. Acho que esse meu dragãozinho sou eu mesmo, cabeçudo assim. E você tem essa pessoa para quem você escreve? Dentro de você? Acho que não. Acho que nunca pensei sobre isso. Eu tenho uma história engraçada, mas não tem a ver com escrita, que é parecida. Porque quando eu estava na formatura, uma pessoa que eu não vou dizer quem é, eram pessoas muito adultas, eu devia ter uns 16 anos, era bem revoltada, assim, aquela adolescente bem revoltada, bem goticazinha, assim. Aí eu estava odiando aquele palco da formatura, da entrada na vida adulta, que era a formatura da universidade, né? Aí eu olhei pro espelho, eu estava me vendo numa roupa que eu não me reconhecia na roupa, aquela roupa chique, sabe, toda dourada. E aí eu olhei pro espelho e falei, você vai virar uma adulta e você não vai me decepcionar. Pronto. E eu lembro, e assim, eu sempre lembro dessa adolescente feroz, e falo, meu, mas eu uso para decisões sérias da vida. Eu falo, não posso decepcionar. E é uma forma da gente se... Porque eu acho que é um absurdo. Bom, o que eu queria falar é o seguinte, eu queria abrir um pouco para quem está nos assistindo presencialmente aqui, fazer perguntas. Vou até olhar como é que está na transmissão, se tem alguma pergunta, enfim, de quem está nos assistindo aí online.
Soube que tinha gente da última vez, enfim, de vários países, né? Muito legal a internet. É legal isso, né? Dá o buraco pro... E, enfim, depois eu queria pedir para cada um de vocês ler algum trechinho, falar algum texto. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Vocês querem fazer perguntas? Então deixa eu ler para vocês. Ai, deixa, muito bom. Uma vez, só enquanto eles pensam a pergunta, uma vez... Pode saber a pergunta, a gente faz meio combinado já, assim. Uma vez disseram, Marcelo, você precisa fazer um hangout. Eu digo, o que é isso? É um rango? Não, tudo é em inglês, é impressionante. Faça um hangout. Eu digo, mas onde? Aí eu fui fazer um hangout lá em casa, disse, não, você liga onde? No Facebook, sei lá o quê. Aí eu liguei, de repente minha imagem estava lá e já começaram a aparecer umas pessoas, mas já estavam aparecendo de onde? E eu gostei de fazer isso, mas só fiz uma vez, não tenho tempo nem de parar em casa, mas gostei de fazer. Aí eu vi você dizendo, gente, vocês com as perguntas aí. É interessante isso, né? Por não estar no Brasil, eu sentia muita falta de eu falar senti, com brasileiros. Sim, já apareceu gente de outros países. É muito legal. E aí eu fico imaginando assim, que eu tenho alguns amigos que são brasileiros, gostam de literatura, que moram em outros lugares, assim, tem um na China, outro na Suécia, outro no Canadá. E é legal, porque a pessoa às vezes ela gostaria de ter mais contato e às vezes ela não pode. Exatamente, isso é muito bom. Isso é muito aparato, né, pessoal? Vocês de Sertânia mandem perguntas. Meus amigos de Moçambique, Ele tem uma pergunta. Bom, meu nome é Breno. Breno? Isso. Sou estudante de jornalismo, terceiro ano. E é uma pergunta diferente da última que eu fiz no último encontro. Marcelino, você falou a respeito de como é importante o escritor se comprometer politicamente quando vai publicar uma obra. Eu me lembro de uma entrevista que o Antônio Prata, junto com o Humberto Werneck, concedeu aqui mesmo para o Ronaldo Bressan, isso foi aqui na Taperá, em que ele achou importante dizer que o cronista, como se tratava de dois cronistas, estrito senso, digamos assim, o cronista ele tem a possibilidade de escrever sobre política, mas às vezes escrever sobre o cotidiano, que também é importante. Ele fez questão de lembrar, bom, a política está pegando fogo, mas o cronista não necessariamente precisa escrever sobre isso. Tem que escrever porque tem casais se separando, tem pessoas se encontrando na rua, etc. Eu acho que para o romancista, eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar de que modo pode entrar a política aí, porque a construção de personagens, enredos, gostaria que você e eu também falasse um pouco de como que o romancista pensa o romance para interferir politicamente, porque para mim de longe parece bem complexo, parece algo a ser construído. Como que se faz isso, se é que tem algum jeito? Olha, você não tenha dúvida que quando você está escrevendo, no momento que você está escrevendo, seu teclado pode estar muito nervoso, a maneira de digitar pode estar muito contaminada pelo mundo à sua volta. Não é necessariamente que você tenha que escrever um discurso, nem que escrever algo que seja explicitamente político. Quando Antônio Prata está escrevendo a crônica dele, no momento que ele está escrevendo, se ele for falar do iogurte, como que abre um iogurte, ou como que uma loja de colchão, que eu adoro uma crônica do Antônio Prata, em que ele fala de loja de colchões, que os colchões estão sempre desnudos, e que é uma coisa mais melancólica do mundo, já aquele olhar dele para aquela loja de colchões pode estar determinando a melancolia da loja, mas uma melancolia que está presente no nosso tempo político, no tempo. Porque ele olhar para uma loja de colchões, com certeza, o olhar dele já procurou algo em que se agarrar. Então, quando eu falo de um romance político, não necessariamente que seja um romance engajado. Se quiser fazer, faça. Não necessariamente que seja um romance panfletário, mas que escrever no momento que você está escrevendo, isso determina muita coisa em você e na sua escrita. Né? Você não é um escritor do século XIX, nem um escritor do século XVIII. Algumas pessoas chegam às minhas oficinas, volto a dizer, uma menina às vezes de 15 anos, ela chega e começa o texto dela da seguinte maneira: outrora estivera eu digo não, sai do teu corpo, que outrora estivera não te pertence.
Não pode pertencer. Tem que tomar muito cuidado para que o sistema literário não escreva por você. E eu acho que no momento que você está vivendo, este momento que você está vivendo vai interferir em lugares que você nem imagina que esteja interferindo. Eu acho que é isso que eu te falo. Evidentemente, sobre a questão de romance, como atravessar a feitura de um romance, eu posso te responder em outro momentinho aqui do programa. Eu estou pensando em como responder isso na poesia, porque um poema é tão compacto, né? Mas eu acho que dentre vários temas que a gente pode escolher para escrever, eu particularmente escolho escrever sobre temas hoje políticos. E recentemente eu escrevi um poema e eu estava fazendo os versos e fui postando, e as pessoas comentavam, nossa, mas que bonito, comentavam como se fosse um poema de amor. Na verdade não é, sabe, falava sobre uma questão racial, né? Sobre uma identificação através da questão racial. E daí as pessoas viram no final e falaram, não, tudo bem, agora eu entendo que não é um poema de amor. Obrigada. Mas é porque a gente também passa o que a gente escreve para o leitor, né? Então você já não vai ter muito domínio daquilo que você chamou de político e que o outro chamou de amoroso. Então, de qualquer forma, aquele amor que alguém percebeu... Mas eu acho que é uma construção, né? De como você constrói e desconstrói aquela ideia inicial, né? Tipo, é verdade. Acho que é isso. E esse poema específico que eu escrevi, ele era muito assim mesmo, né? Tipo, tinha um início, mas tinha um desfecho. Né? Tinha uma desconstrução daquela ideia. Muito bem. Queria, já que você está com o papel aí, já leia pra gente. Queria que você lesse, e é até legal falar que esse poema da Lube me foi trazido quando eu estava dando uma oficina de poesia em casa, que é o Fio e Fúria, e uma das participantes, ela me trouxe, eu pedi para todo mundo levar um poema que fazia sentido para aquelas pessoas, né? E foi legal que ela trouxe, enfim, o poema da Lube, e eu fiquei toda feliz, você não pode, você tem que dar aquela segurada, assim. Mas fiquei muito feliz, porque, enfim, você vê como é que tem essa força do contemporâneo, essa força, enfim, ou seja, que de alguma forma a pessoa a Lube está falando e tem gente muito escutando, né? Eu fico muito feliz quando isso acontece. Tanto é que nem foi publicado ainda, né? É muito atual esse poema, e não tem título. Ser mulher é uma bênção. Ser mulher é poder gerar e poder parir. Ser mulher é ter buceta, 2 seios, uma bunda grande. Ser mulher é ser loira, olhos claros, nunca descabelar-se. É ter sangue escorrendo entre as pernas e não deixar que percebam. Mesmo que você corra, você nade, você dance. Ser mulher é uma bênção. E desde a Bíblia é ser apedrejada, queimada, morta, uma contradição. Eu descobri agora que não sou mulher. Estou viva, nunca queimada, nunca apedrejada. Eu descobri agora que não sou mulher. Sou negra, apenas uma negra. E o sangue que vem do meu ventre, permito que seja rio, que volte para a terra. E corro, nado, danço, descabelo-me. Eu descobri agora que não sou mulher. Eu tenho um pinto, apenas um seio, quadril estreito. Nunca pari. Eu descobri agora que não sou mulher. Ser mulher é uma bênção. Eita Deus, olha que maravilha, né? Muito. E eu vou te dizer uma coisa, é um poema assim político, um poema feito a partir da tua escolha de posicionamento, mas é um poema que ele será eternizado. Não é um poema que fica apenas aqui nessa questão, né, do exato instante que estamos vivendo. É o exato instante que faz o teu poema, mas ele lido daqui a 10, 20, 30, 50 anos, ele será sempre um excelente poema, porque ele ultrapassa, né? Ele ultrapassa o seu tempo e mostra que em algum momento, daqui a 50, 20, 30 anos, 100 anos, é um poema de posicionamento, né, feminino. Porque aí é onde faz a diferença de um poema panfletário, visto apenas superficialmente por algo que está agora, né, sendo observado, mas esse poema, quando ele perdura, ele será político sempre, mas será um poema sempre, dizendo algo para alguém que precisa ouvir.
tem uma coisa linda que eu acho, porque quando o poema ele dá a volta, né, você vê quem está falando eventualmente, né, porque tem um comer, quando ele vira. Eu acho lindo porque também a Lube sai a passeio de outras personagens. Isso aí, perfeito. Que é a mulher que tem um pinto, que é a mulher que tem só um seio, que é a mulher que nunca pariu. Então é muito lindo, porque de alguma forma, porque a gente, o escritor é difícil, né? Porque você tem que ir, mas também fica sempre no você. E eu acho que esse sair a passeio e trazer essas outras mulheres como mulheres, e que não é uma bênção, é muito bonito. Você estava lendo e eu queria dar uma dica de um livro que finalmente foi publicado no Brasil, né? Que é o Sangue Negro, o livro da Noêmia de Souza. Noêmia de Souza com S, não com Z, o Souza, né? Noêmia de Souza, considerada a mãe dos poetas moçambicanos. Mas é um negócio estonteante. Eu conheci a partir de um poeta moçambicano, amigo meu, chamado Rogério Manjate, me apresentou esse livro em 2001. A Noêmia de Souza é considerada a mãe dos poetas moçambicanos. Ela não queria publicar o livro dela, não publicava livro, porque ela dizia, se meu país não tem dinheiro para comprar meu livro, eu não publico. E aí, no final da vida, os escritores, os poetas moçambicanos se juntaram e publicaram o livro dela, Sangue Negro. É estonteante. Sangue Negro é um livro político, Noêmia é um livro, era política, sim, não há dúvida nenhuma. Mas o que sustenta o poema da Noêmia é que quando você lê o poema da Noêmia e lê esse seu poema, esse poema não começa quando eu estou lendo. Quando você começou a ler, esse poema não começou quando você começou a ler. Esse poema vem no seu corpo, no seu olhar, ele vem antes do poema. O poema vem antes do poema. Ler o poema da Noêmia, aquilo vem antes, porque aquilo já está no corpo, impregnado da sua vontade, da sua política, da sua atitude, né? Então você estava lendo, eu lembrando da Noêmia, por isso que eu dou a dica, porque finalmente foi publicado pela editora Capulana, Sangue Negro, Noêmia de Souza. Falar um. Eu queria falar um que eu nunca tenha falado, mas eu só sei decorado. Não, mas eu adoro esses shows. 2. Mas talvez seja. Eu vou ler, vou tentar, vou fazer uma ediçãozinha, mas vou ler a Totonha. Totonha é um conto meu que está no livro Contos Negreiros. Totonha. É baseado numa tia minha que não queria aprender a ler de jeito nenhum. As pessoas diziam, mas tia, mas a senhora precisa aprender, não quer aprender a ler não. E eu ficava provocando a minha tia, que era para saber que eu gostava da defesa que ela fazia. Isso. Aí eu, como eu escrevo para me vingar, escrevo para dar vida às pessoas que já se foram, eu fiz essa homenagem à minha tia Totonha. Aí Totonha diz assim: capim sabe ler, escrever, já viu cachorro letrado, científico, já viu juízo de valor, em que eu não quero aprender, dispenso, deixa pra gente que é moço, gente que ainda tem vontade de doutorar, de falar bonito, de salvar a vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre e mais nada precisa. Deixa eu aqui no meu canto, na boca do fogão é que fico, tô bem. Já viu fogo e atrás de sílaba? O governo me deu o dinheiro da feira, o dente, o presidente, e o vale doce e o vale linguiça. Eu quero ser bem ignorante. Aprender com o vento, tá me entendendo? Demente como um mosquito na bosta ali da cabrita, que ninguém respeita mais a bosta do que eu. A química. Tem coisa mais bonita, a geografia do rio mesmo seco, mesmo esculhambado, o risco da poeira, o pó da água. O que é que eu vou fazer com essa cartilha? Número. Só para o prefeito dizer que valeu a pena o esforço. Tem esforço, mais esforço. Que o meu esforço todo dia, tanto tempo nesse esquecimento. Acordando com o sol. Tem melhor beabá a soletrar se a chuva vem. Se não vem, morrer já sei. Comer também, de vez em quando ir atrás de preá, caruá, roer osso de tatu. Adivinhar quando a coceira é só uma coceira, não uma doença. Tenha santa paciência. Será que eu preciso mesmo garranchar meu nome só para a mocinha aí ficar contente? Ô dona professora, que valia ter meu nome numa folha de papel? Me diga honestamente.
coisa mais sem vida, um nome assim sem gente. Quem está atrás do nome não conta. No papel eu sou menos ninguém do que aqui no Vale do Jequitinhonha. Pelo menos aqui todo mundo me conhece, apelida, vem me chamar de Totonha. Totonha! Quase não mudo de roupa, quase não mudo de lugar. Eu sou sempre a mesma pessoa que voa. Para mim, a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa, no focinho de quem for. Eu não tenho medo de linguagem superior. Deus que me ensinou. Eu só quero que me deixe sozinho. Eu e a minha língua, que só passarinho entende. 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 Não preciso lermos. O prefeito que aprenda. O doutor. O presidente é que precisa saber ler o que assina. Eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever. Não vou. Totonha, minha tia. Nossa, você tá achando, meu. Marcelino, ele não conta, mas ele é ator. É assim que começou. Não, porque vem, né? Eu queria muito ser ator, muito, muito. Gente, Marcelino é muito lindo. O texto é lindo, mas tu fazendo o texto é... É porque eu queria muito ser ator mesmo, mas descobri que tinha muito pudor para ser ator, muito. Como escritor não tem um pudor absolutamente nenhum. Mas a palavra tem que convencer com a palavra. Eu acho que o ator é um ofício muito... O ofício do ator, né, de ser ator, é um ofício muito generoso, porque ele pega a palavra que está no seu estado livre, no seu estado teatro, no seu estado ali, ele empresta corpo, voz, suor, gesto, tempo, ensaio. Muitas vezes não tem nem onde apresentar, presente em qualquer lugar, mas a generosidade de incorporar aquilo para entregar para quem? Para o outro, e nunca assistir ao que faz, porque só se gravarem. Ele empresta para o outro. E eu volto a dizer, quando eu escrevo, eu quero ser esse ator, esse autor que dá para o outro alguma coisa. Não venha me fazer firulinha em poema, não venha fazer nhenhenzinho, nhanhanhá, e não está oferecendo porra de nada para além daquele poema frígido, técnico, horroroso. Todo artista que a gente conhece, gosta, ele deu algo de si para o outro. Eu queria pedir para a gente fazer um encerramentinho, porque são 1h da tarde, o Marcelino tem que tomar o caminho dele. Ela disse tem que ir, meu Jesus, eu já tenho que ir embora. Não, pelo amor de Deus, tu fique aqui ainda um bom tempo perturbando. E, enfim, a Lubi também não tem lá coisas para fazer, o pessoal aí online também talvez tenha perdido um pouco a paciência conosco, porque conversando um pouco aqui. Sabe o que é engraçado? Da última vez, quando acabou, assim, tava lá, depois que eu podia ler, eu tava assim, quietinha pra não chorar. Aí você começa a entrar em terceira pessoa, né? Gente, obrigado. O Totonho agora ele foi mais lá, porque eu conhecia o texto, aí você tava se segurando. Aí você já conhecia, que dá uma... Não, no Google eu até conhecia o texto, mas quando a pessoa traz uma outra... Vem com outra informação, né? Eu queria que vocês falassem, enfim, coisas finais, dessem dicas, lembrando que quem está aqui, quem está lá, provavelmente é tudo escritor, de alguma forma, né? Eu queria agradecer você e a Tapera pelo convite. Vocês terem topado. Seus livros estão onde, para quem quiser? Pois é. Então, está pela Patuá. Eu acho que eu vou colocar nos comentários o link sobre o grupo de criação que eu vou mediar. Eu acho interessante para quem gosta de escrever, talvez seja interessante. E é isso. Obrigada. Muito bom. Eu também quero agradecer muito esse encontro aí, sábado de manhã, né?
Vou correr com uma feijoada boa que tem aqui do lado. Agradecer também esse espaço muito simpático aqui, né, da Taperá. O que é Taperá? É uma habitação? É um tapera, é tipo uma casa abandonada. Isso. Taperá é uma andorinha que faz ninho numa casa abandonada. A andorinha que faz ninho numa casa abandonada é Taperá. E Tapera é uma casa. Eita, coisa bonita. Tortão ia gostar. Tortão ia gostar. E como a andorinha só não faz verão? Não, aquela que o Binho, né, o poeta Binho fala, uma andorinha não faz verão, mas pode acordar um bando inteiro. Uma andorinha só não faz verão, mas pode acordar um bando inteiro. Alguma coisa assim do poeta Binho. Eu queria agradecer mesmo, né, como estou agradecendo, e dizer que eu tenho um site, tocaliteraria.com.br, lá tem vários modelos de oficinas. E para um conselho, assim, porque um conselho, toda vez que pedem um conselho, eu lembro do Milo Fernandes. Pediram um conselho para o Milo Fernandes, chegaram para ele e disseram: que conselho você dá para as pessoas que estão começando a escrever, começando uma carreira literária? Que conselho você dá? Eu pedi um conselho logo para o Milo Fernandes. Aí ele deu o seguinte conselho para as pessoas: tenham sorte. Então é isso, terminar com o conselho do Milo. Bom, eu também queria agradecer quem está aí do outro lado, a Cíntia, que, enfim, chega super cedo, aí também é escritora. Eita, Cíntia, quero conhecer. Então, Opa, vamos trocar. A Cíntia tá frita, porque até o final Eu já peguei da série aqui. Mas, enfim, também tem produção aí que chega cedo, batalha. E no próximo a gente tem o Paulo Ferraz e a Jo Freitas. Eu acho que isso é um ponto muito legal, porque a gente, enfim, o que eles têm de comum é que eles são poetas. A Jo também é atriz, aliás, ela além é espetacular, né? É uma coisa para se ver mesmo. E o que eles têm de comum é de ter andado muito por esse Brasil. Vocês também, mas a gente tem que dar uma focada, entendeu? E também esse encantamento pela América Latina, né? Então o Paulo faz muita coisa com as pessoas no México. A Jo tem um projeto bem bonito de ouvir mulheres no Peru, escrever a partir disso, então ele já vai falar sobre esses temas e eu acho que vai ser bem bonito também. Obrigada, Valeu. gente. Muito legal. Beijos para todos, bom dia, boa tarde.